Olá, turminha! Vamos começar mais uma aula de Educação Física sobre o conteúdo de Ginástica. Eu sou o professor Erivano Rocha e irei acompanhar vocês na jornada da Educação Física. Bem, se pararmos para pensar puramente na ginástica, provavelmente o primeiro ou talvez o único aspecto a ser lembrado seja o desportivo. Talvez alguns até cheguem a pensar no aspecto da saúde. Isso é comum acontecer, pois normalmente é o que vemos na TV e em outros meios de comunicação. Sendo assim, iremos abordar aqui questões que nos permitirão refletirmos sobre como a sociedade enxerga a realidade da ginástica nos tempos atuais. Para começar, temos que saber que estamos inseridos numa sociedade classificada como capitalista. E o que significa esse termo capitalismo? Bem, basicamente é uma sociedade voltada para o consumo, onde se visa principalmente o lucro e meios que tornem a vida moderna mais confortável. Sendo assim, para atrair a atenção e o dinheiro dos consumidores, todos os dias surgem novos produtos com a suposta intenção de melhorar a vida das pessoas, desde alimentos até as intervenções cirúrgicas, que visam a correção de supostas imperfeições. Agora, vamos começar nosso passeio para compreender a realidade da ginástica na sociedade. Vivemos numa sociedade em que tudo o que está ao nosso redor interfere em nossos pensamentos e nossas ações. Somos sobrecarregados de informações que nos influenciam, e isso se reflete no modo como nos relacionamos no mundo. Somos influenciados por nossos amigos e familiares, somos influenciados por aqueles astros esportivos e celebridades, somos influenciados pelas redes sociais e até pela religião, e também somos influenciados pelos meios de comunicação. A padronização do consumo, que determina vontades e vaidades, faz com que o ser humano perca uma das características fundamentais, que é a sua singularidade. As supostas imperfeições são alvo de enormes investimentos da indústria de cosméticos e das academias, que criam variados artefatos cada vez mais sofisticados com o objetivo de adaptar os corpos às exigências da sociedade. Vamos refletir um pouco. Será que atingir o corpo ideal ditado pela mídia é fácil? Que motivos nos levam a mudar a própria aparência? Até que ponto essa vontade de mudar é movida por vaidade própria? Para alcançar os contornos corporais ideais, é preciso muita malhação e sacrifícios. Algumas pessoas travam verdadeiras batalhas incansáveis com a balança, com o espelho, com dietas e os exercícios físicos, sem contar com as dolorosas incisões cirúrgicas para aqueles que têm capacidade financeira para isso. Como vimos até aqui, existe uma séria preocupação com o corpo. Mas você já parou para pensar se essa é uma preocupação que surgiu apenas no século XX e no início do século XXI? Por volta do século XVII até a segunda metade do século XVIII, valorizava-se a imobilidade corporal. Esta era necessária e diferenciava a aristocracia e a burguesia da classe trabalhadora. O corpo deveria exibir um aspecto firme, no qual o modelo ideal era o retilíneo. Para isso, eles utilizavam o espartilho. Um estudioso chamado Jean-Jacques Rousseau uniu-se a pessoas especializadas e importantes da época, como médicos, pedagogos que questionaram e criticaram o uso de espartilho. Essas críticas foram fundamentais para derrubar a utilização desse objeto considerado uma prensa de corpos. A partir desses questionamentos, Georges Demene, biólogo e pedagogo francês, afirmava a importância de hábitos saudáveis. Estes deveriam ser desenvolvidos por meio de exercícios físicos adequados e bem dosados, desde a infância, pois acreditava que quanto mais cedo se iniciasse nessa arte fundada sobre a ciência do movimento, mais eficientes seriam seus resultados. Mas qual é a relação disso tudo com a ginástica? Há uma íntima relação entre todos esses aspectos destacados anteriormente, pois era por meio do exercício físico e da ginástica que se modelava o corpo.
Vamos fazer um recorte histórico, considerando o século XIX e a Europa marcada pelo processo fabril. Em meio ao processo de industrialização, começaram também a surgir mais problemas relativos à saúde dos trabalhadores, como doenças, alto índice de mortalidade, vícios posturais e vícios em geral. Qual seria então o procedimento para que o trabalhador continuasse a desempenhar suas funções profissionais de forma adequada? A necessidade de desenvolver um mecanismo que contribuísse para essa finalidade manifestou-se na valorização da ginástica, no cenário da sociedade industrial, como atividade física, que seria capaz de corrigir vícios posturais decorrentes das atitudes tomadas no trabalho. Além disso, a ginástica e seus exercícios tinham um caráter disciplinador extremamente necessário à ordem fábril e à nova sociedade industrial. Os exercícios físicos, denominados de métodos ginásticos, foram encarados de diferentes formas nos países da Europa, tais como França, Suécia, Dinamarca e Alemanha. No início do século XIX, tivemos na escola as primeiras formas organizadas de exercícios físicos, denominados mais tarde de ginástica. O objetivo dessa atividade era a educação do corpo, para formar corpos com porte rígido, reto e uma altivez de postura. Para tanto, havia preocupação com a técnica e com a repetição de movimentos. E no Brasil, como se deu o processo de inserção da ginástica? No Brasil, houve forte influência do processo de industrialização e a implantação da ginástica foi muito semelhante ao que ocorreu na Europa. Foi a partir dos conhecimentos e das teorias construídas na Europa que os médicos reorganizaram um novo modelo de ginástica para a população brasileira, chamada de pensamento médico-higienista. Mas o que seria esse pensamento médico-higienista? Basicamente, ele seria um movimento social que envolveu profissionais de diversas áreas, como medicina, engenharia, arquitetura, educação física e outras, com o objetivo de promover novos hábitos saudáveis para o aprimoramento da saúde individual e coletiva. O movimento médico-higienista tinha interesses ideológicos em tornar a ginástica conteúdo escolar, pois por meio da escola seriam atendidas as exigências das novas demandas sociais e históricas. Os exercícios físicos ganharam espaço nas escolas brasileiras, pois se configuravam como elementos significativos e contribuíam para a nova ordem em formação, cuja importância estava em disciplinar o espírito, o corpo e a moral. Essas novas demandas advinham com o surgimento do capitalismo. O poder da mídia nos leva a procurar artifícios, como se fosse operar verdadeiros milagres em nosso corpo, a fim de conseguirmos o corpo ideal. Muita atenção! É importante refletirmos sobre as nossas atitudes, não só em relação à ginástica, mas também a qualquer atividade física, antes de aderirmos ingênua ou cegamente aos apelos da mídia. Que fique explícito: existem inúmeros aspectos positivos quando estamos praticando ginástica, mas tão importante quanto praticar ginástica é refletir se esta atividade nos traz prazer e satisfação. É importante considerar que cada um de nós traz consigo as suas histórias individuais e essas precisam ser respeitadas. Além disso, precisamos estar alertas para não cairmos nos apelos intencionais da mídia na busca por um corpo perfeito. Muito obrigado por assistir. Use máscara, só saia de casa se for realmente necessário. Se inscreva no meu canal e ative as notificações. Compartilhe, curta e comente.